Aquele domingo estava ensolarado, mas dentro de mim parecia um dia cinza. O tal encontro em família não era nada mais do que um ritual que, nos últimos anos, servia apenas para reforçar a distância que meus próprios parentes haviam criado entre nós. A mesa estava posta com exagero, toalha nova, taças de cristal, pratos que só eram usados em ocasiões especiais. Eu cheguei cedo, como sempre, mais por hábito do que por expectativa de ser bem recebido. Minha filha, Ana Paula, circulava pela sala com um vestido caro e um sorriso ensaiado, coordenando cada detalhe como se fosse a anfitriã de um programa de culinária. Eu já percebia, desde o momento em que cruzei a porta, que havia algo no ar. Aquela tensão silenciosa, aquele olhar que evitava se encontrar com o meu, aquela pressa em me direcionar para um lugar discreto, longe do centro da conversa. Sentado na ponta da mesa, eu observava o movimento. Meus netos riam com os primos. Meu genro falava alto sobre negócios que eu, por sinal, havia ajudado a financiar, sem nunca ter recebido um agradecimento. A comida começou a ser servida, e os talheres tilintavam no prato num compasso quase mecânico. Eu estava me servindo de salada quando Ana Paula, sem se levantar, limpou a boca com o guardanapo e disse num tom quase cerimonial: "Pai, nós conversamos e decidimos que você não vai com a gente este ano." O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer insulto. Eu levantei os olhos devagar, buscando entender se aquilo era uma brincadeira de mau gosto. Mas ela continuou, como quem expõe um fato inevitável: "Decidimos que você não merece ir com a gente. Sua juventude já acabou." As risadas vieram, rápidas, primeiro do meu genro, depois de um ou outro cunhado. Não eram gargalhadas abertas. Eram aquelas risadas abafadas, disfarçadas de brincadeira, mas doíam mais do que se fossem gritos. O garfo que eu segurava parou no ar. A comida, esquecida. Olhei para ela e vi não a menina que eu criei, mas uma mulher que falava comigo como se fosse minha superior hierárquica, como se pudesse decidir o meu lugar no mundo. Não respondi de imediato. Aprendi que, em certos momentos, o silêncio é a arma mais afiada que alguém pode usar. Eu sabia que qualquer reação impulsiva só alimentaria o ego dela e dos outros que me olhavam, aguardando uma explosão, para depois me acusarem de ser difícil ou não saber brincar. Então, com a calma que eles confundiram com resignação, eu coloquei o garfo no prato, limpei a boca e disse apenas: "Até breve." Voltei a comer devagar, sem olhar para os lados, como se aquela frase não tivesse importância nenhuma para mim. Mas por dentro, uma engrenagem começou a girar. Uma daquelas engrenagens antigas, de ferro pesado, que demoram para dar a primeira volta, mas que, uma vez em movimento, não param até destruir o que estiver no caminho. Continuei ali, participando, do almoço como se nada tivesse acontecido, observando cada rosto, cada expressão. Minha filha sorria satisfeita. Meu genro se inclinava para cochichar algo no ouvido dela. Eu não precisei ouvir para saber que falavam de mim. Eu via nos olhos dos presentes a mistura de pena e julgamento, como se eu fosse um idoso ultrapassado que deveria se contentar com o canto da mesa e a sobra do afeto. Mas o que eles não sabiam, e iriam descobrir, é que quando alguém me empurra para fora de um lugar, eu não tento voltar pela porta. Eu mudo as fechaduras. Naquele momento, enquanto eles brindavam ao novo ciclo que iriam viver juntos, sem mim, eu já estava planejando meus próprios passos. Cada gole de vinho que eles tomavam, cada garfada de carne, era para mim um lembrete de que eu estava cercado por pessoas que não me viam como família, mas como um peso que já havia cumprido seu papel. Não houve mais conversa entre nós naquele almoço. Eu não dei motivo para novas provocações. Terminei meu prato, cumprimentei os netos e fui embora antes da sobremesa. No caminho de volta para casa, o sol ainda brilhava forte, mas eu já via a sombra do que estava por vir. Porque para eles, minha juventude pode até ter acabado, mas minha lucidez e minha capacidade de agir estavam mais afiadas do que nunca. E quando eles voltassem daquela viagem, iriam descobrir isso da maneira mais dolorosa possível. Voltei para casa naquela tarde como quem carrega um pacote frágil e explosivo ao mesmo tempo. Não era tristeza, nem raiva pura. Era algo mais calculado. A sensação de que, finalmente,
Eu tinha recebido a prova definitiva de que já não havia mais nada para salvar naquele tipo de convivência. E com essa prova, vinha também a liberdade de agir sem culpa. Quando estacionei o carro, deixei o motor ligado por alguns segundos, olhando para a fachada da minha casa. As paredes conheciam melhor do que ninguém as histórias que eu nunca contei a ninguém. Cada conta paga, cada esforço feito para sustentar não só minha vida, mas por anos, a de quem agora me olhava com desprezo. Ao desligar o motor, vi meu próprio reflexo no vidro da janela. Não era a imagem de um homem derrotado, como eles talvez imaginassem, mas de alguém que sabia exatamente o que precisava fazer. A chave girou na fechadura com aquele som seco que sempre me lembrava a segurança. Entrei e fechei a porta, e o silêncio que me envolveu foi quase terapêutico. Esse silêncio, para eles, seria sinal de fraqueza. Imaginariam que eu estava em casa, remoendo mágoas, talvez chorando, talvez aceitando o papel de figurante na vida deles. O que eles não entendiam é que silêncio, para mim, sempre foi preparação. Sentei-me na poltrona da sala, encostei a cabeça no encosto e deixei minha mente percorrer, uma a uma, as peças desse tabuleiro. Minha filha tinha acabado de me dar a peça final que faltava para completar um quebra-cabeça que eu vinha montando há anos. O motivo, porque até então havia sempre uma parte de mim que justificava as coisas. Ela está estressada, o genro influencia, as circunstâncias são difíceis. Mas naquele almoço, com aquela frase, "Sua juventude já acabou", dita com riso e aprovação coletiva, não restou espaço para desculpas. Levantei-me e fui até o meu pequeno escritório. A escrivaninha de madeira ainda guardava. Na gaveta de baixo, documentos que eu não mexia havia algum tempo. Contratos, escrituras, comprovantes de pagamento. Era quase um diário silencioso das últimas décadas. Sentei-me, abri cada pasta e comecei a organizar mentalmente o que poderia ser feito e em que ordem. Eu não estava com pressa. Planos feitos às pressas são planos com falhas. Enquanto separava alguns papéis, lembrei-me de um ditado que meu pai repetia: "Quem faz barulho, perde o elemento surpresa." Então, eu não faria barulho. Continuaria minha rotina como se nada tivesse acontecido. Responderia a mensagens com cordialidade. Talvez até desejasse boa viagem antes da partida deles, só para reforçar a imagem de conformado. Cada gesto meu, a partir dali, seria calculado para alimentar a falsa certeza de que eu aceitava o que me foi imposto. Essa foi talvez a parte mais difícil, segurar a língua, porque havia uma vontade quase física de ligar para minha filha e despejar tudo o que eu pensava sobre a forma como ela vinha me tratando. Mas isso teria dado a ela a satisfação de me ver reagindo exatamente como esperava. Então, no lugar disso, sentei no sofá, liguei a TV e deixei um jogo qualquer passando, apenas para criar o cenário perfeito caso alguém me ligasse ou aparecesse. Nos dias que se seguiram, continuei com essa postura. Fui ao mercado, conversei com vizinhos, dei bom dia para o porteiro, tudo com o mesmo semblante tranquilo de sempre. E nesse tempo, observei atentamente os movimentos deles. Vi publicações nas redes sociais sobre a viagem que fariam, as reservas de hotel, o entusiasmo com os momentos em família, momentos nos quais claramente eu não era incluído. Cada foto que minha filha postava antes mesmo de partir só reforçava a ideia de que ela acreditava ter me colocado no meu devido lugar, longe. Mas ela não sabia que enquanto arrumava malas e comprava passagens, eu estava arrumando outra coisa, um inventário detalhado de tudo o que me pertencia e que, de alguma forma, sustentava o conforto deles. Eu não ia agir no impulso, mas também não deixaria que essa oportunidade passasse. Eles confundiram meu silêncio com aceitação. Achavam que tinham vencido, que eu era apenas um velho cansado demais para reagir. E talvez essa tenha sido a maior vantagem que me deram, porque quando se subestima alguém, a surpresa é sempre mais violenta. No dia da viagem deles, eu estaria pronto. E quando voltassem, não encontrariam o mesmo homem que haviam humilhado na mesa de jantar. Encontrariam as consequências de acreditar que minha juventude e minha força tinham acabado. No dia seguinte àquele almoço, acordei mais cedo do que o habitual. Não foi insônia, não foi ansiedade.
Era a sensação de missão, aquela inquietude controlada que só aparece quando a gente sabe que precisa colocar um plano em marcha. Abri a janela do quarto e vi o sol batendo no portão. Por um instante fiquei parado, olhando a rua vazia, imaginando como ela estaria quando eles voltassem e o que encontrariam ali. Mas, antes de pensar no desfecho, havia um trabalho a ser feito. Um inventário silencioso, meticuloso, sem deixar rastros que denunciassem minhas intenções. Comecei pelo mais óbvio: documentos. A gaveta inferior da escrivaninha guardava tudo o que realmente importava. A cada papel retirado eu sentia como se estivesse puxando o fio de um novelo que eles nem sabiam que existia. Escrituras, registros, comprovantes de compra. Cada folha contava uma história. E todas tinham um ponto em comum: o meu nome. Peguei um caderno velho e comecei a anotar, linha por linha, o que estava sob minha titularidade direta. A casa, o terreno ao lado, o carro, aplicações financeiras, contas bancárias. Depois passei para as participações conjuntas, aquelas armadilhas nas quais, por ingenuidade ou excesso de confiança, eu havia incluído minha filha e até o genro. Ali, a lista ficava mais sensível. Contas de manutenção, um seguro de vida no qual ela era beneficiária, um investimento feito para garantir o futuro dos netos. Não havia pressa. Cada anotação era acompanhada de um raciocínio. Este eu fecho de imediato. Este transfiro antes da viagem acabar. Este deixo para o último dia, para o impacto ser maior. Enquanto escrevia, o cheiro do café se espalhava pela casa e percebi o quão diferente ele parecia naquela manhã. Talvez, porque pela primeira vez em muito tempo, eu estivesse tomando café sem o peso de estar sustentando outros sob disfarce de ajuda. Terminei a primeira parte e passei para o segundo estágio do inventário, os bens físicos. Fui à garagem, abri as portas e fiquei alguns minutos olhando para dentro. Ferramentas, móveis, caixas que eu mesmo havia guardado ao longo dos anos. Alguns desses itens tinham valor monetário alto, outros valor sentimental, mas acima de tudo, eram símbolos do meu trabalho, do meu suor, e não havia razão alguma para que continuassem acessíveis a quem não me respeitava. Fui de cômodo em cômodo. Na sala, anotei quais peças de mobiliário eram minhas e poderiam ser realocadas. No quarto de hóspedes, abri o armário e revisei pertences antigos, documentos de família, álbuns de fotos, objetos que não poderiam ser deixados para trás, caso as mudanças que eu planejasse envolvessem mais do que simples transferências de titularidade. Enquanto percorria a casa, lembrei de pequenos episódios que, na época, pareciam inofensivos, mas que agora se encaixavam no quadro geral. Como quando minha filha sugeriu guardar minhas joias de família para evitar roubos e depois relutou em devolvê-las. Ou quando meu genro, num tom de falsa camaradagem, disse que o carro estava mais seguro na garagem deles porque lá havia vigilância 24 horas. Pequenas retiradas, migalhas de controle que, acumuladas, formavam um padrão. O inventário silencioso não era apenas sobre bens, era também um inventário emocional. Eu listava, mentalmente, as humilhações, os desprezos, as palavras ditas e não ditas. Não para alimentar mágoa, mas para ter certeza de que cada ação minha, a partir daquele momento, teria fundamento. Nada seria feito no calor do momento. Tudo teria base, provas e justificativas inquestionáveis. Quando terminei, o caderno estava quase cheio. Passei a limpo, com letra firme, para que tudo ficasse claro. Ao lado de cada item, coloquei um código que só eu entenderia. T para transferir, F para fechar, R para retirar fisicamente. Depois escondi o caderno em um lugar que nem quem convive comigo todos os dias imaginaria, dentro de uma velha caixa de ferramentas, entre chaves e parafusos que ninguém teria paciência de mexer. Naquela noite, antes de dormir, revisei mentalmente cada passo que daria. Amanhã seria hora de acionar as peças do meu plano. Mas, por enquanto, eu fechava o dia com a certeza de que, quando eles voltassem daquela viagem, a paisagem que veriam da calçada seria muito diferente. E não apenas a paisagem física. O terreno que eles achavam seguro estaria completamente
reconfigurado. Eles ainda acreditavam que meu silêncio era submissão. Mal sabiam que cada minuto calado era um tijolo a mais na parede que os separaria de tudo aquilo que tomavam como garantido. O dia seguinte começou comum, mas terminou diferente de qualquer outro. Passei o dia cumprindo tarefas banais para não levantar suspeitas. Fui à padaria, troquei 2 palavras com o vizinho sobre o clima, reguei o jardim. Tudo parte do disfarce. Mas quando o sol começou a cair e as luzes da rua se acenderam, a rotina acabou. Era hora de deixar o silêncio de lado e acionar o primeiro movimento do que eu já considerava uma operação. Depois do jantar simples, fui até o meu escritório. Fechei a porta, baixei as persianas e acendi apenas a luminária da mesa. A luz amarela criava um ambiente íntimo, quase conspiratório. Na escrivaninha, espalhei o caderno do inventário, documentos selecionados e o telefone fixo, aquele que raramente usava, mas que ainda servia para chamadas mais formais, que precisavam de discrição. Passei alguns minutos revendo o plano. A primeira etapa exigia movimentos precisos, identificar no meu círculo de confiança as pessoas certas para manobrar meus recursos sem alarde. E não eram muitas. A vida me ensinou que confiança é um recurso mais raro que dinheiro. Às 22h14, disquei o primeiro número, o de Cláudio, meu corretor de imóveis há mais de 20 anos. Ele já havia intermediado vendas, compras e até locações para mim, sempre com a habilidade de um jogador de xadrez. Quando atendeu, sua voz carregava aquele tom de curiosidade que só aparece quando alguém liga fora do horário comercial. Cláudio, preciso que você me encontre amanhã cedo. Não é sobre compra nem venda. É sobre proteção. Falei pausado. Ele não perguntou detalhes. Só confirmou o horário e o local. Seu escritório. Às 8h30. Essa foi a primeira boa notícia da noite. Anotei no caderno. Cláudio. Etapa. 10830. E segui para a próxima ligação. O segundo número pertencia a Marcos, meu advogado e velho conhecido. Ao contrário de Cláudio, ele era do tipo que perguntava, questionava e desmontava qualquer decisão até ter certeza de que o cliente estava ciente das consequências. Era exatamente disso que eu precisava. Alguém que apontasse riscos para que eu pudesse neutralizá-los antes de agir. Quando ele atendeu, sua voz soou cansada, mas firme. Marcos, tenho um trabalho para você. É urgente e precisa de sigilo absoluto. Do que se trata? Ele perguntou direto. De cortar acessos. Legalmente, mas sem dar tempo para reações. Quero encerrar contas conjuntas, mudar beneficiários e revisar titularidades. Tudo que estiver vulnerável. Houve uma pausa curta, seguida de um suspiro. Entendi. Quem são as outras partes envolvidas? Perguntou. Minha filha, meu genro. É uma questão familiar, mas vou tratar como questão de negócios. Ele não fez julgamento. Apenas pediu que eu reunisse todos os documentos e que estivéssemos frente a frente o quanto antes. Combinei de ir ao seu escritório no dia seguinte, logo depois de encontrar Cláudio. Ao desligar, olhei para o relógio. 22h47. Ainda havia uma última chamada a fazer, mas esta seria menos profissional e mais pessoal. Disquei para Roberto, amigo de longa data e vizinho de infância, que hoje trabalhava numa empresa de mudanças. Ele era do tipo discreto, acostumado a lidar com situações que exigiam rapidez e discrição. Preciso de um favor. Mas não. É para agora. Comecei. Quero que reserve 2 caminhões e 3 homens para daqui a alguns dias. Tudo será embalado e levado para um destino que eu ainda vou confirmar. Tem que ser rápido? Ele perguntou. Tem que ser certeiro. E, se possível, sem chamar atenção. Ele riu. Daquele jeito que só quem já viu de tudo consegue rir. Se é você pedindo, eu sei que tem motivo. Considera feito? Anotei também. Roberto, etapa 3, data aberta. Terminei as ligações e fiquei sozinho no escritório, com o som do relógio marcando cada segundo. O ar estava carregado de expectativa, mas não havia nervosismo. Pelo contrário, havia uma clareza que eu não sentia havia anos. Era como se cada ligação fosse um tijolo removido da estrutura que eles acreditavam sólida. Antes de sair do escritório, revisei o caderno mais uma vez. Cada nome, cada horário, cada etapa estava clara. Tudo dependia agora de execução e de manter o disfarce até o momento certo.
Apaguei a luz, fechei a porta e fui para a sala. Enquanto a casa mergulhava no silêncio da madrugada, eu sabia que para eles, essa mesma noite provavelmente terminava com brindes e risos sobre a viagem que fariam sem mim. Não imaginavam que, enquanto dormiam tranquilos, eu já estava retirando, peça por peça, a base sobre a qual se apoiavam. O plano estava oficialmente em movimento, e eu não ia parar até que cada detalhe fosse concluído. O dia amanheceu com um céu limpo, mas dentro de mim o clima era de operação. Levantei-me mais cedo, tomei um café rápido e revisei mentalmente o que havia anotado na noite anterior. Cada passo já estava planejado, e a partir de agora, qualquer movimento precisaria ser executado sem margem para erro. Saí de casa carregando uma pasta discreta com todos os documentos organizados. O primeiro destino foi o escritório de Cláudio. Ele já me conhecia o suficiente para não fazer perguntas desnecessárias, e foi exatamente por isso que o escolhi. Sentei-me diante da mesa dele e, com a calma de quem assina um contrato importante, iniciei as instruções sobre as alterações que queria fazer. Não havia espaço para hesitação. Propriedades registradas em meu nome deveriam ter eventuais coproprietários removidos. Onde houvesse espaço legal para restrição de acesso ou exclusão de beneficiários, isso seria feito imediatamente. Os papéis começaram a trocar de mãos, as assinaturas foram colocadas e, aos poucos, eu via a base sobre a qual eles sustentavam parte do conforto deles começar a se desintegrar. Cada registro alterado era mais do que uma movimentação burocrática. Era um corte limpo e preciso, nos laços financeiros que me mantinham preso a uma relação desigual. Terminada essa etapa, segui para o escritório de Marcos, levando a mesma pasta, mas agora com um conjunto diferente de prioridades. As contas, conjuntas, foram encerradas uma a uma, com a frieza de quem fecha uma gaveta cheia de coisas que não têm mais utilidade. Investimentos que tinham beneficiários definidos foram reescritos, seguros de vida atualizados, aplicações transferidas para estruturas inacessíveis a quem havia me virado as costas. Não houve demora nem sentimentalismo. Cada carimbo, cada assinatura, era a confirmação de que eu assumia de volta o controle do que era meu. Ao meio-dia, tudo que estava no meu nome e podia ser isolado, já estava protegido. O que não podia ser removido de imediato foi colocado em processo, com prazos definidos que coincidiriam estrategicamente com o período em que eles estariam viajando. Essa era a parte mais satisfatória. Saber que, enquanto aproveitavam dias de lazer, a estrutura que acreditavam imutável estava sendo modificada sem que sequer percebessem. No caminho de volta, fiz um desvio até o banco, encerramento de autorizações, bloqueio de cartões adicionais, redefinição de senhas. Era como trancar todas as portas de uma casa e guardar a chave no bolso. No rosto das funcionárias vi a mesma expressão de quem entende o que está acontecendo, mas mantém a discrição. Profissional. Eu não precisava explicar nada. Chegando em casa, guardei todos os comprovantes e protocolos num envelope grande, etiquetado e datado. Esse envelope não era apenas um arquivo, era o registro físico de que, a partir daquele dia, nada mais deles dependia de mim. O peso que caiu dos meus ombros não veio com euforia, mas com uma serenidade firme. Enquanto tomava um café à tarde, olhei para a mesa e vi o caderno do inventário. Ao lado de cada item marcado com T ou F, já havia um risco feito, a caneta, sinal de tarefa cumprida. Ainda havia o R, retirar fisicamente, mas isso exigiria um momento específico. Para essa etapa, a coordenação com Roberto seria fundamental, e essa movimentação seria a última peça antes de deixar tudo pronto para o dia da volta deles. O sol começou a se pôr, e pela primeira vez em muito tempo, senti que o tempo estava ao meu favor. Não havia mais urgência nem insegurança. O que precisava ser feito já estava em andamento, e o restante dependia apenas de manter a discrição. O silêncio, que eles ainda viam como aceitação, agora era proteção, e no momento certo se transformaria em impacto. Do lado de fora, a rua seguia normal. Crianças brincavam, vizinhos conversavam. Ninguém imaginava que dentro daquela casa um plano estava em execução. Um plano que, em poucos dias,
mudaria completamente a paisagem que a família veria ao retornar. A data da volta deles não foi um mistério. Estava estampada, orgulhosa, nas postagens que vinham acumulando elogios, enquanto eu, aqui, marcava cada etapa com a precisão de quem mede a própria respiração. Acordei antes do sol e deixei a casa em meia luz, como se não quisesse desperdiçar nada da energia que ainda guardava para o que viria. A chaleira chiou, o café subiu denso, e pela primeira vez em semanas tomei a xícara sem o gosto metálico do ressentimento. O amargor que restava era útil, como uma lâmina limpa. Lembrava-me do motivo e me afastava de qualquer impulso que pudesse comprometer o que estava em curso. Sobre a mesa, dispus a pasta maior com os protocolos, autenticações e comprovantes. Tudo estava datado, numerado, destacado. As alterações de titularidade já haviam sido processadas, as contas conjuntas encerradas com assinaturas que agora só valiam para mim, as autorizações de uso revogadas com a formalidade que a lei exige quando o coração já não basta. Entre os papéis, repousava uma cópia do termo de comodato que, anos atrás, eu havia assinado em nome do que se chamava família. Era um documento simples, feito para garantir tranquilidade e evitar ruídos, mas que, como descobri naquelas madrugadas de inventário silencioso, tornara-se a chave de volta daquilo que me foi tomado aos poucos. A notificação de rescisão, protocolada, estava grampeada a ele. Na lateral, os ARs aguardavam o retorno dos destinatários. Quando o relógio marcou 6, a rua ainda era um corredor de brisa, varrido por um frescor que só existe antes do barulho. Levei a pasta ao carro, respirei fundo e segui. Primeiro, a parada técnica diante da casa deles. O bairro ainda dormia, e aquele frontispício limpo, com o paisagismo que paguei, e as pedras da entrada alinhadas à perfeição, parecia um palco esperando cortinas. Estacionei afastado, recostei o corpo no encosto e fiquei observando a fachada por alguns minutos, não por contemplação, mas para fixar mentalmente onde cada coisa ficaria quando começasse a movimentação. A calçada descarregada, o portão, pronto para receber a alteração, a área externa preparada para receber tapumes. A paisagem ainda oferecia uma falsa neutralidade, e essa neutralidade era o último suspiro de um arranjo que não me interessava mais manter. A primeira equipe chegou no horário combinado. Veículos discretos, sem cores gritantes, homens acostumados a trabalhar antes que a vizinhança domine as janelas. Vi da esquina quando o material foi baixado, o rolo de tela de proteção, as placas de aviso de obra com as informações mínimas exigidas, a ferragem do novo portão, as dobradiças reforçadas, o perfilado que impediria qualquer avanço de carros sem autorização. O alvará, liberado para reparos de fachada e substituição do portão, estava plastificado, pronto para ser afixado. Não havia improviso ali. Havia processo. Cada movimento comunicava uma única coisa: controle de volta às mãos de quem assinou, sustentou e agora havia encerrado. Enquanto a estrutura de serviço tomava a posição, segui para a segunda parada. Roberto já estava com os caminhões, como havia prometido. A lista do que seria recolhido não mencionava nada que pudesse ser contestado sem constrangimento público. Arquivos do meu escritório que haviam sido levados para lá, por conveniência, ferramentas de alto valor que tinham sido guardadas com segurança, e pertences identificados com meu nome, ainda marcados com etiquetas antigas, que guardo desde os tempos em que mudar de lugar implicava guardar tudo com precisão militar. Os homens trabalharam com a delicadeza possível. Caixas identificadas, lacres numerados, fotos de cada conjunto antes de serem fechados. O destino temporário já estava pago num box de armazenagem, e a planilha com os volumes foi atualizada em tempo real. Nada foi deixado ao acaso. Voltei ao quarteirão quando a manhã já se firmava. A rua seguia calma, com os ruídos típicos de segunda-feira voltando aos poucos. O instalador da nova fechadura já tinha terminado, e a antiga, com aquele chiado de ferro cansado, tinha virado memória. No portão, o aviso de obra e a notificação extrajudicial, afixados lado a lado, compunham uma dupla que não precisava levantar a voz para ser respeitada.
O papel oficial, com timbre e protocolo, tinha uma frieza quase reconfortante. Não dependia do humor de ninguém, não variava com o clima, não precisava de aprovação social. Apenas valia. O caminhão de caçamba chegou logo depois. E o container estacionado em frente, alinhado à guia, encerrou a discussão invisível que sempre aparece quando alguém tenta avançar, onde não tem autorização. Não haveria manobra de improviso, nem tentativa de estacionar sobre a calçada. Havia um limite físico, concreto, metálico, tão objetivo quanto o que eu passara meses construindo por dentro. No meio-fio, as linhas amarelas recém-pintadas marcavam a área de serviço. As placas temporárias indicavam trânsito local e obra. Tudo legal, tudo anunciado, tudo preparado para sobreviver à inspeção mais caprichosa. O silêncio da rua, paradoxalmente, ficou mais denso com a chegada dos equipamentos. Silêncio não é ausência de som, é a qualidade do som certo. O bater compassado do martelo de borracha, a furadeira que fatiava o concreto com método, as conversas baixas de quem sabe o que está fazendo, tudo isso construía uma atmosfera funcional que expulsava qualquer resquício de improviso. A manhã avançou nessa cadência. Eu observava a montagem da estrutura como quem acompanha um ritual. A cada etapa concluída, um espaço simbólico se firmava no lugar do espaço emocional que me foi negado. Entre uma verificação e outra, revisei a pasta. O recibo do cartório confirmava a intimação do comodato. A atualização cadastral do imóvel estava ali, com a indicação objetiva da titularidade. As cartas de encerramento de contas conjuntas, com carimbo e firmadas, compunham um rodapé robusto para o que a visão, sozinha, poderia questionar. Sempre existe alguém que prefere aparência a documento. Por isso, coloquei o documento na aparência. A cópia plastificada da rescisão, presa ao portão, tinha sido a melhor decisão de todas. No começo da tarde, a frente da casa apresentava um desenho novo. O portão antigo já era passado, e no lugar se erguia uma estrutura de lâminas mais altas, sem vãos generosos para olhos curiosos. O tapume, pintado de um cinza neutro, dava o recuo exato para que ninguém ultrapassasse a área de obra. A guarnição do piso, com o perfil metálico de retenção, impediria aquela velha mania de empurrar o carro mais um pouco só para ajudar a descarregar. O cotidiano perdera o privilégio de transitar sem convite. À medida que a luz inclinava para o fim do dia, alguns vizinhos começaram a reduzir o passo ao passar pela frente. Não com a curiosidade maldosa de fofoca, mas com a curiosidade técnica de quem observa algo mudar e tenta entender o diagrama. Um deles chegou a tirar uma foto do alvará, outro, provavelmente síndico de rua autoproclamado, percorreu a borda do container com os olhos, como se conferisse medidas. Não havia brecha para observações. O que havia era um plano conduzido dentro das linhas, e isso, no Brasil real, é uma arte tão rara quanto preciosa. Anotei o horário estimado de chegada deles, calculado pelo trecho do voo de retorno que havia sido citado nas postagens pela média de desembarque e pelo trânsito entre o aeroporto e o bairro. O relógio me ensinou, anos atrás, que a precisão não é obsessão, é respeito por si mesmo. Quando o sol encostou na borda dos telhados e a rua se encheu daquele laranja pálido que antecede a sombra, sentei no carro, com a pasta ao lado, e deixei a janela entreaberta. O vento trouxe o cheiro de poeira fria, de ferragem recém-lixada, de tinta que começava a assentar na madeira. Cada cheiro parecia confirmar o que a vista já sabia. O terreno simbólico mudou de dono, e agora o físico se ajustava a ele. Não havia pressa nem ansiedade. O que eu precisava fazer naquele dia estava feito. A surpresa que os deixaria pálidos não nasceria de pirotecnia, mas de constatação. O choque não viria do barulho, mas da evidência. Quando os faróis dobrassem a esquina e projetassem aquelas duas faixas alongadas sobre o asfalto, tudo o que desenhei ao longo de semanas estaria à espera. O container alinhado, o portão novo, o tapume sem frestas, o alvará visível, a notificação colada onde ninguém poderia dizer que não viu. O resto seria apenas gravidade, a queda da máscara,
o peso do real puxando para baixo qualquer história que tentassem apresentar. Antes do último raio de sol desaparecer, revisei mentalmente a continuidade. A etapa seguinte não dependia mais de mim, dependeria deles. A chegada, a parada abrupta, a respiração presa, o primeiro impulso de tomar o espaço à força e o recuo inevitável quando o olho esbarrasse nas letras oficiais. Ao gesto, viria a pergunta muda. A pergunta, viria o documento. Nada de gritos, nada de improvisos. O que os atingiria naquele instante era o mesmo que me havia sustentado nas madrugadas. Método. O silêncio da rua, agora carregado de significados, me trouxe uma certeza tranquila. Aqueles que riram alto no dia do anúncio, certos de que tinham encerrado a minha fase de viver, estavam prestes a aprender que a juventude acaba para todos, mas a soberania sobre o próprio nome e sobre o que ele assina não envelhece. A noite caiu com a firmeza de uma porta bem ajustada. Quando os motores soassem ao longe, a frente da casa estaria pronta. E eu também. A rua estava quase imobilizada pelo fim de tarde, quando os faróis começaram a riscar o asfalto na curva. Primeiro, a van de transporte particular, dessas que eles sempre alugavam para voltar de viagem sem se preocupar com bagagem. Logo atrás, um carro de aplicativo trazendo os que não couberam na van. Reconheci o padrão antes mesmo de ver os rostos. Manobra rápida para parar em frente. O pisca-alerta aceso. Os primeiros a descer já falando alto, como se o bairro inteiro precisasse saber que tinham voltado. Eu estava parado a poucos metros, dentro do carro, com o vidro levemente abaixado, observando. O primeiro que pisou na calçada carregava uma mala grande, mas parou no meio do movimento. A cabeça virou para o portão, e de imediato o passo perdeu firmeza. A estrutura nova se erguia imponente, o tapume bloqueando qualquer visão da área interna, o container e as placas delimitando fisicamente o acesso. O alvará e a notificação afixados lado a lado criavam um quadro inconfundível. Nada ali estava abandonado ou em descuido. Estava sob controle e em transformação. Os demais começaram a sair dos veículos, arrastando malas, diminuindo o tom da conversa. A cena tinha uma estranha coreografia. Cada um parava por um instante ao se deparar com a barreira, como se o cérebro precisasse de alguns segundos para decodificar o que via. O semblante de satisfação da viagem desapareceu rápido, substituído por expressões tensas, sobrancelhas franzidas e olhares que buscavam uma explicação na boca do outro. Um ou outro tentou aproximar-se do portão, mas o tapume de proteção e a nova fechadura deixavam claro que não havia improviso, apenas bloqueio legítimo. As malas ficaram encostadas na calçada e a postura de quem estava na rua começou a mudar. Não mais a de donos que voltam para casa, mas a de visitantes confrontados com um limite inesperado. O ambiente da rua, que até minutos antes carregava o som comum de retorno, portas batendo, rodas no asfalto, vozes apressadas, mergulhou numa espécie de suspensão. O barulho da obra já havia cessado, restando apenas o eco do espaço vazio atrás das barreiras. O container, pintado de cinza e estrategicamente alinhado, parecia um sentinela mudo, reforçando que nada dali seria revertido por simples insistência. Eu assistia a tudo com a mesma calma de quem vê uma peça se encaixar no lugar certo. Não. Havia pressa para me mostrar, porque a verdadeira mensagem não dependia da minha presença. Estava gravada nos documentos plastificados, no metal recém-instalado, na ausência de qualquer brecha física ou jurídica. O choque não viria de um enfrentamento verbal. Estava acontecendo ali, no rosto de cada um, na percepção gradual de que aquela fachada não lhes respondia mais como antes. Quando a van partiu, levando de volta o motorista que não tinha motivo para ficar, a cena ganhou um peso ainda maior. A família permanecia na calçada, alguns sentados nas próprias malas, outros em pé, olhando para dentro, como quem tenta reconstruir mentalmente um cenário que não existe mais. Não era só o portão que havia mudado. Era o entendimento de que a estrutura que sustentava aquele endereço não estava mais sob o controle deles. A temperatura parecia ter caído, embora fosse apenas a sombra se alongando. As rodas das malas ficaram imóveis. Os telefones começaram a aparecer nas mãos,
Talvez para registrar, talvez para procurar algum contato que pudesse oferecer uma saída. Nenhum deles, no entanto, se atreveu a tocar o portão. O aviso de obra e a notificação extrajudicial, fixados de forma tão visível, não deixavam espaço para manobras de coragem improvisada. A cena no portão durou longos minutos, sem que ninguém soubesse exatamente qual seria o próximo passo. E foi nesse intervalo que percebi. Não havia necessidade de mais nada naquele momento. A imagem falava por si. As viagens, as risadas, as declarações públicas de que eu estava superado, tudo parecia pequeno diante da constatação física de que o território havia mudado de mãos. Quando dei partida no carro para ir embora, sabia que deixava para trás mais do que um grupo de pessoas diante de um portão fechado. Deixava um capítulo encerrado e um novo iniciado, um que eles jamais poderiam dizer que não viram chegar. Não demorou para que a quietude desconfortável da calçada se transformasse em um movimento nervoso. A primeira reação foi de aproximação coletiva, um semicírculo se formando diante do portão como se, pela proximidade, pudessem encontrar uma resposta que a visão já lhes dava. O gesto era quase instintivo, um resquício do hábito de entrar e sair sem restrição, mas agora barrado por uma estrutura que não cedia à presença de ninguém. Os corpos se inclinavam levemente para frente, as cabeças tentando atravessar o ângulo estreito entre as lâminas do novo portão. Alguns se revezavam na tentativa de espiar por cima do tapume, sem sucesso. A barreira não fora instalada para intimidar, fora instalada para impedir. E cumpria essa função com perfeição. As malas continuavam alinhadas na calçada. Um detalhe que dava à cena um ar de transição forçada, como se estivessem prestes a embarcar, não a voltar. O peso emocional da viagem recém-terminada ainda se misturava ao cansaço físico, e era nesse estado que cada um processava a mudança. Não havia plateia, apenas alguns vizinhos que passavam de relance, evitando se envolver. A rua mantinha aquele silêncio que antecede um corte de energia, tudo funcionando em aparência, mas sem fluxo interno. O centro do grupo se manteve imóvel por um tempo, como se o simples ato de esperar pudesse reverter o que viam. Não havia placas improvisadas ou correntes enferrujadas para culpar. Havia documentos oficiais fixados de maneira meticulosa, visíveis o suficiente para qualquer pessoa alfabetizada compreender. A formalidade dos carimbos e assinaturas falava, mais alto do que qualquer justificativa que pudessem imaginar. O meio-fio tornou-se o limite físico e simbólico. Ali, entre a calçada e o portão, concentrava-se uma energia contida. Olhares rápidos eram trocados entre eles, alguns buscando cumplicidade, outros buscando explicação. A atmosfera oscilava entre incredulidade e reconhecimento. Incredulidade por estar diante de um bloqueio real e reconhecimento por saberem lá no fundo de onde ele vinha. As mãos começaram a gesticular com mais intensidade, não para pedir, mas para apontar. Um gesto indicava a notificação. Outro, o cadeado novo na fechadura reforçada. Alguns braços se cruzavam, um instinto de autoproteção quando não há mais argumento. A postura de quem sempre entrou sem pedir começou a dar lugar à de quem aguarda autorização. E essa autorização, sabiam, não viria. De onde eu observava, percebia que não se tratava apenas da barreira física. O portão, o tapume, o container e os documentos criavam um conjunto que não podia ser atacado sem admitir publicamente o que significavam. Derrubar aquilo à força seria como assinar uma confissão diante da vizinhança. Permanecer diante dele, sem ação, era assumir a derrota temporária. O peso da situação se mostrava nas pequenas coisas, no modo como alguns se afastavam e voltavam a se aproximar, na maneira como o grupo parecia se reorganizar para manter todos próximos, como se a unidade física pudesse compensar a perda do controle. Mas nada no cenário mudava. A barreira permanecia estática, sólida, indiferente às tentativas de se impor. O confronto não estava no tom de voz, nem na troca de palavras. Estava no contraste entre o que esperavam encontrar e o que encontraram.
entre a imagem mental de um retorno triunfal e a realidade de serem recebidos por um portão que não reconhecia a autoridade deles. Ali, no meio-fio, cada um entendeu que não se tratava de um mal-entendido, mas de um fato consumado. Era um momento que não exigia mais nada da minha parte. Não precisava de minha presença física ali para reforçar o que a cena já dizia com clareza. O recado estava dado e não havia forma de apagá-lo sem lidar com as consequências previstas e planejadas. O que começou como um silêncio desconfortável havia se transformado em um silêncio pesado, o tipo que não se quebra sem admitir que a situação saiu do controle. E foi assim que, no espaço estreito entre a rua e o portão, o confronto aconteceu, não com gritos, mas com a constatação fria de que o terreno físico e simbólico havia mudado de dono. O sol já estava baixo, projetando sombras longas sobre a rua, quando percebi que aquele momento havia chegado. Tudo que vinha sendo preparado de forma calculada e silenciosa tinha um ponto central, um núcleo de legitimidade que não poderia ser contestado: o documento. Era ele que transformava a barreira física em uma barreira definitiva, não apenas uma medida temporária. E por mais que evitassem admitir, todos ali sabiam que a existência de um papel oficial mudava completamente o jogo. A notificação, afixada com cuidado no portão, não era apenas um comunicado frio de rescisão e retomada de posse. Era a prova física de que a casa, e tudo que ela representava, não estava mais sob o domínio de quem se acostumou a tratá-la como um território pessoal. Ela estava redigida com a precisão jurídica que eu havia exigido. Linguagem clara, datas específicas, menção aos artigos de lei que respaldavam a medida e, acima de tudo, os registros de titularidade que voltavam ao ponto de origem, ao meu nome intocado e incontestável. Não havia espaço para interpretação benevolente. O texto dizia o que precisava dizer, e qualquer tentativa de ignorá-lo seria apenas um teatro para si mesmos. As assinaturas e carimbos vinham de um cartório conhecido por sua rigidez nos trâmites. O protocolo constava no rodapé com hora e minuto, e eu sabia que, a essa altura, já estava devidamente arquivado nos sistemas que dão à burocracia brasileira o seu peso quase imutável. A força do documento estava justamente no contraste com a cena que se desenrolava na calçada. Enquanto malas e rostos denunciavam a expectativa de um retorno habitual, aquele retângulo de papel, protegido por plástico e preso com rebites, afirmava com impassibilidade que não havia retorno possível. As malas poderiam estar a poucos metros da porta, mas o acesso não estava mais no alcance deles. De onde eu observava, notei que a leitura do texto era inevitável. Um a um, eles se aproximavam, inclinavam o corpo, percorriam as linhas com os olhos. A cada parágrafo, o semblante mudava. Não havia surpresa nas palavras. O real impacto estava na formalidade, na certeza de que nada ali era improvisado. Aquilo não era uma ação de impulso, não era resultado de um momento de raiva. Era um processo legal, com começo, meio e fim já traçados. Ao lado da notificação, outro conjunto de folhas trazia o registro atualizado do imóvel. Os dados frios, matrícula, número do lote, área total, contrastavam com as emoções em ebulição na calçada. No campo, proprietário. Meu nome se repetia com a clareza de um selo. Nenhum outro constava ali. Nenhuma referência à copropriedade. Nenhum termo de uso vigente. Nenhuma cláusula que pudesse ser explorada para questionar o que estava diante deles. A leitura era quase uma sentença. Não havia interlocutor para negociar. Não havia funcionário para contestar, não havia chave sob posse de ninguém além de mim. O documento não apenas selava o destino da casa. Ele encerrava qualquer pretensão de que a relação anterior pudesse ser retomada nos mesmos termos. Aos poucos, a movimentação diminuiu. Alguns se afastaram do portão, como se precisassem de distância física para processar o que haviam lido. Outros permaneceram próximos, talvez na esperança de encontrar, entre as linhas, alguma brecha escondida. Mas a frieza jurídica não oferece brechas emocionais. E esse era o ponto. A casa já não era deles, e o papel oficial não permitia que essa verdade fosse distorcida. A luz da rua acendeu.
e a sombra da estrutura metálica projetou-se sobre as malas na calçada. Aquela imagem, simples e silenciosa, era o resumo perfeito do que havia acontecido. Eles, do lado de fora, com o que lhes restava carregar, a casa, intocada e protegida, sob o respaldo de um documento que não recuaria. Não precisei me aproximar para explicar. As palavras impressas faziam esse trabalho melhor do que qualquer discurso. E naquela altura a reação já não importava. O que importava era que, dali em diante, tudo o que tentassem seria apenas reação a algo que já estava decidido e registrado. O destino da casa não seria mais definido por risos em uma mesa de almoço, nem por decisões tomadas em conjunto, sem a minha presença. O destino da casa já estava selado, e quem o selou fui eu. No próximo passo, restaria apenas assistir à consequência final, a partida em silêncio e o momento em que o espaço, física e simbolicamente, mudaria de vez, de mãos. A noite já havia tomado conta da rua, quando percebi que a cena estava chegando ao fim. O poste em frente lançava uma luz amarelada que recortava as malas na calçada, e o ar parecia mais frio do que algumas horas antes. Nenhum deles falava alto. As conversas, se existiam, eram em tom baixo, quase murmuradas. O peso da constatação tinha silenciado o grupo. O portão permanecia fechado, inabalável. O tapume, o container e os documentos plastificados refletiam a iluminação pública, como se destacassem de propósito no breu. Aquilo não era apenas um bloqueio físico, era uma barreira simbólica que, por mais que tentassem contornar, já estava consolidada. O que se via agora era a transição inevitável. A passagem do estado de posse para a condição de visitante não autorizado. Um a um, começaram a recolher as malas. O som das rodinhas no asfalto ecoava na rua quase vazia, cada estalo servindo como confirmação de que a permanência ali havia acabado. Não houve tentativas de forçar o portão, não houve investidas desesperadas, apenas o gesto de se afastar, carregando o que ainda podiam levar. A calçada, que até minutos atrás concentrava a atenção de uma chegada inesperada, foi se esvaziando aos poucos, deixando para trás apenas o eco da movimentação e um rastro de ar frio. Da minha posição, vi quando dobraram a esquina, desaparecendo no escuro. Não olhei para o relógio. Não importava a hora exata. O que importava era o silêncio que se instalou. Um silêncio diferente, limpo, que não carregava expectativa nem ameaça. Pela primeira vez em muito tempo, aquele espaço estava livre do peso de uma convivência forçada. A frente da casa, agora, tinha um novo dono. E esse dono não era uma pessoa física, mas a soma de todas as medidas que eu havia tomado. O portão recém-instalado, as travas reforçadas, o container estrategicamente posicionado, o alvará e a notificação afixados com precisão. Cada elemento era parte de um conjunto pensado para garantir que nada voltasse a ser como antes. A mudança não dependia mais da minha presença física. Estava incorporada à própria estrutura. Respirei fundo antes de sair do carro. Caminhei devagar até o portão, passando a mão pela superfície metálica ainda fria da instalação recente. Não havia satisfação eufórica, apenas uma confirmação interna. A execução do plano havia sido completa. A posse estava de volta, e o controle também. Olhei para a rua, agora vazia, e percebi como a paisagem havia mudado em poucos dias. O que antes era um endereço que me lembrava constantemente de perda e desrespeito, agora era um território protegido, com limites claros e inegociáveis. O ar parecia mais leve, e até o som distante de um cachorro latindo em outra quadra soava como parte de um cenário mais calmo. Voltei para o carro com a pasta ainda ao meu lado, não porque precisasse dela, mas porque ela representava todo o processo. Cada protocolo, cada assinatura, cada carimbo estava ali, materializando a diferença entre agir por impulso e agir com método. E naquela noite, não havia nada mais valioso do que essa diferença. Quando dei partida e segui pela rua deserta, olhei pelo retrovisor e vi a fachada uma última vez. Não era um adeus, mas um marco, a linha que separava o antes e o depois. Eles voltariam a passar por ali, talvez de longe,
talvez tentando evitar o incômodo da lembrança, mas saberiam que aquela frente, aquele portão, aquela casa, não lhes pertencia mais, nem no papel, nem na prática, nem na narrativa. A vida seguiria como sempre segue, mas agora sem que eu precisasse sustentar uma estrutura que não me respeitava. E essa certeza, silenciosa e firme, era o verdadeiro encerramento. Não precisei de palavras nem de explicações, apenas de ação. E a ação havia falado tudo.